cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. But you can call me Vegeta. Esse menino sobreviveu a 400 picadas
picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Victor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Victor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Pessoas com genéticas muito raras. Hailey Bay, que ficou conhecido como garoto bolha, nasceu sem um sistema imunológico, ficando praticamente indefeso contra qualquer doença. Mas felizmente ele passou por uma terapia genética e conseguiu curar sua condição. Lizzie Velasquez é uma das 3 pessoas no mundo diagnosticadas com progeria neonatal, que impede que ela ganhe peso e causou cegueira em um dos seus olhos. Hoje ela é palestrante motivacional contando sua história. Paul Carson, que ficou conhecido como Papai Smurf da vida real, tinha argiria, uma condição que deixava sua pele completamente azul porque ele comeu muita prata. Dedê Cosvara, que foi apelidado de Garoto Árvore, tinha uma condição rara de pele chamada epidermodisplasia verruciforme, que fazia sua pele ter uma estrutura parecida com casca de árvore. Ashley Morris tem alergia à água, por isso ela não pode tomar banho, beber água e nem transpirar sem sofrer. A ectrodactilia, conhecida como mãos de lagosta, afetou toda a família Styles. E o filho Grady, inclusive, se tornou um artista de circo de muito sucesso. Qian Hongyan, da China, começou a usar uma bola de basquete como prótese depois de perder suas pernas num acidente. Por isso, ela viralizou no mundo inteiro e acabou ganhando próteses médicas. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Piores designs de sites. Nesse site, pra deletar sua conta, você precisa achar o botão entre os 3 copos. Copo errado. Já nesse, tem um botão pra se desinscrever do lado de um ventilador, que sopra o seu mouse pra longe. Enquanto nesse, você precisa usar o ventilador pra levar o mouse pra onde você quer. E é muito difícil. Nesse aqui, você consegue ler só o que tá na lanterna. E pra entrar nesse, você precisa montar o QR Code como se fosse um quebra-cabeça. Nesse aqui, você precisa acertar um trenzinho pra digitar o seu celular, enquanto esse te dá uma chance de 50% de deletar sua conta. Por fim, se você aumentar muito o volume nesse aqui, ele cai pra fora e piores designs de sites. Nesse site, pra deletar sua conta, você precisa achar o botão entre os 3 copos. Copo errado. Já nesse, tem um botão pra se desinscrever do lado de um ventilador, que sopra o seu mouse pra longe. Enquanto nesse, você precisa usar o ventilador pra levar o mouse pra onde você quer. E é muito difícil. Nesse aqui, você consegue ler só o que tá na lanterna. E pra entrar nesse, você precisa montar o QR Code como se fosse um quebra-cabeça. Nesse aqui, você precisa acertar um trenzinho pra digitar o seu celular, enquanto esse te dá uma chance de 50% de deletar sua conta. Por fim, se você aumentar muito o volume
filme, nesse aqui ele cai pra fora e fudeu. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Expondo códigos secretos. Se você estiver num navio e escutar Oscar, isso pode ser um código pra dizer que alguém caiu no mar e tá se afogando. Enquanto o código Red pode significar um surto de doenças no navio. A Disney alerta de pó branco significa supostamente que alguém tentou jogar as cinzas de alguém no parque. E se você for chamado de convidado precioso no parque, isso aparentemente significa que você tá sendo grosseiro. Se você pesquisar 11177 na Netflix, vai abrir um catálogo secreto só de filmes animados. 10118 vai te mostrar só filmes de heróis. E 6548 só filmes de comédia. E esses aqui são mais alguns códigos secretos que você pode usar. Se você tiver iPhone e digitar piu-piu nas mensagens de texto, isso aqui acontece. E por fim, código marrom normalmente significa que alguém se cagou e vai começar a feder. Logo. Como os homens eram no passado? Em 1910 era comum ter o bigode enrolado nas pontas e quase nenhuma barba. Já nos anos 20, o padrão era ter um rosto liso, com um cabelo penteado com brilhantina ou óleo. Na década de 30, o bigode voltou a aparecer só que mais fino, pra passar a sensação de limpeza, enquanto o cabelo era curto do lado e volumoso em cima. Em 1940, o corte militar ficou mais popular por causa da guerra, o que também fez pelos faciais irem embora. Nos anos 50, o estilo mudou e deu lugar pra um cabelo mais volumoso, parecido com o do Elvis. Em 1960, os hippies surgiram. Com isso, cabelos e bigodes cresceram dando espaço para mais liberdade. Nos anos 70, a contracultura estava muito forte e deu lugar para vários estilos, incluindo cabelos longo, afro, mullet e barbas naturais. Em 1980, cabelos volumosos ou penteados para trás com gel ficaram bem populares, e os bigodes continuaram em alta, enquanto as barbas perderam a força. Nos anos 90, o rock and roll ficou mais popular, dando espaço para barbas e cabelos mais longos, enquanto algumas pessoas adotaram um estilo mais natural. Em 2000, o topete com lados mais curtos ficou popular, enquanto a barba ficou mais aparada. Por fim, em 2010, a moda era parecer Jesus, ou um viking. Ou os dois. Hipster. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. Celebridades que se odiavam fora das telas. The Rock e Vin Diesel brigaram durante 6 anos, durante as gravações de Velozes e Furiosos. A briga começou quando The Rock acusou Vin Diesel de ser pouco profissional no Instagram, e aparentemente depois disso eles nunca mais gravaram cenas juntos. Drake e Josh brigaram sério quando Josh não convidou o Drake pro seu casamento. O Drake criticou ele publicamente e eles trocaram várias farpas em vários podcasts. Tom Hardy e Charlize Theron precisaram de um mediador no set de Mad Max, porque os seus estilos de atuação eram muito diferentes. Ryan Gosling e Rachel McAdams tiveram uma relação tão intensa e um diário de uma paixão que os outros atores constantemente precisavam intervir em brigas dos dois. Mas no filme eles têm uma
química ótima. Blake Lively e a Layton se odiavam nos bastidores de Gossip Girl, porque tinham personalidades muito diferentes, mas na série faziam melhores amigas. Apesar de serem tia e sobrinho e um maluco no pedaço, Will Smith e Janet Hubbard se odiavam e tinham várias brigas sobre comportamento no set. Por fim, Casey Wilson odiava Tim Allen durante as filmagens de Meu Papai é Noel e disse que trabalhar com ele foi a pior experiência da sua vida.